E quais as chances de sucesso comparativas entre esses de baixa complexidade e a FIV? Tudo depende sempre da idade da mulher. Então, o principal fator prognóstico de sucesso é idade da mulher. O homem produz espermatozoides a vida inteira, a mulher não. A mulher nasce com estoque, esse estoque vai diminuindo e vai perdendo em qualidade, vai tendo mais erros genéticos. Então, o ápice da fertilidade feminina é dos 25 aos 30. Tem uma queda, mas é uma queda mais leve dos 30 até os 34, e 35 em diante realmente tem uma queda muito acentuada da fertilidade, com índice de infertilidade já que começa a crescer de forma exponencial. Então, quando a gente compara coito programado para uma mulher jovem, por volta de 15% por tentativa, que é muito próximo a um casal que vai começar a tentar engravidar e que não tem nenhum problema. Então, engravidar não é tão simples, que falar, ó, Não, engravidar é fácil, né? Não é, não. Não é, e todo mundo tem essa ideia, porque às vezes se apega nos casos que engravidaram no primeiro mês. Ah, minha prima nem queria, engravidou. Foi uma relação desprotegida e engravidou. Mas isso se torna exceção. Isso que eu ia te Era falar, a muito mais quantidade é muito... compartilhado, né? Hoje em dia começou a se falar um pouco mais em tentantes, né, na dificuldade de engravidar, mas antes não se falava muito, era meio que um tabu, né? Não, e assim, a gente às vezes, quando a gente quer engravidar, parece que todo mundo fica grávido em volta. E assim, não é que a gente começa a observar as pessoas em volta. Então, Exatamente. a relação de quem engravida de primeira é muito menor de quem fica meses e meses para engravidar, né? Exatamente. E a pessoa tem a falsa impressão que todo mundo engravida menos ela. Mas, na verdade, quando a gente compara o índice a prevalência de infertilidade, 1 em cada 7 casais, na média, tem infertilidade. Infertilidade, por definição, é a ausência de gravidez naquele casal que tem relações sexuais desprotegidas, sem nenhum método contraceptivo, e que sejam bem distribuídas ao longo do ciclo menstrual. Então, todo mundo acha que, às vezes, é só aquele casal que sabe quando a mulher está ovulando e tem relação naquele dia, esse casal que está tentando. Não, na verdade, qualquer casal que tem 2 a 3 relações sexuais, independente da fase do ciclo, tem chance da gravidez acontecer. Então, esse casal, 12 meses de tentativa, não conseguiu, é considerado infertilidade. E aí tem que investigar as causas. E aí, para voltar na taxa de sucesso, então, um coito programado por volta de 15% em mulheres até os 35 anos, inseminação por volta de 20% também nessa faixa etária, e fertilização in vitro 60%. Então, 60%, lógico que tudo depende de vários outros fatores, mas essa seria a média. E aí vai caindo ao longo do tempo. Então, quanto antes fizer o tratamento, maior vai ser a chance de sucesso. Uma mulher de 40 anos fazendo um coito programado vai ter 7% de chance de engravidar com 40% de chance de aborto a partir do momento que engravidou. Então, na prática, só 3,5% dessas mulheres vão ter uma gravidez evolutiva. E ainda assim, 1% dos bebês nascidos vão apresentar síndrome de Down. Então, tudo isso tem que ser colocado e as pessoas precisam entender o processo do relógio biológico para tomar as melhores decisões. Inclusive, para postergar uma futura gravidez e uma segunda gravidez. Casais que às vezes falam, eu consegui engravidar aos 35, 36, daqui 3 anos eu quero mais um. Muitos já não conseguem. Então, a incidência de infertilidade secundária também é muito mais alto do que as pessoas imaginam, e muitas vezes o casal simplesmente fala, não, a gente só quis ter um, porque dá muito trabalho 2. Na verdade, eles estão tentando, eles só não têm coragem de falar para as pessoas. Então, também é muito um mito e um tabu muito grande falar sobre infertilidade. E levando em consideração isso que você está falando, hoje as pessoas, as mulheres principalmente, que tem no mercado de trabalho hoje em dia cada vez em ascensão, né? E elas vão deixando... Então, pode ser que o maior índice hoje de fertilização, de FIV, também pode ser relacionado também, porque as pessoas estão demorando mais tempo a querer tentar engravidar, porque elas querem primeiro se posicionar profissionalmente. Então, porque assim, e qual é o conselho que você dá para essas mulheres? Assim, desde congelar óvulos, o que você faria para essa mulher que quer adiar a gravidez por conta de questões profissionais? O que você falaria para elas? Entender o relógio biológico é fundamental. Então, de forma geral, a maioria das mulheres consegue engravidar até os 35 anos, depois começa a ter essa queda mais acentuada. Então,
avaliar um planejamento. Olha, não quero engravidar antes dos 35. Então, avaliar reserva ovariana. Existe um exame chamado hormônio antimileriano, que ela pode dosar no sangue, não pode estar em uso de contraceptivo, mas sem o uso do anticoncepcional em qualquer dia do ciclo menstrual, dosa e vai avaliar um pouco como é que está o estoque de óvulos. Quando tem histórico na família de menopausa precoce, ou quando já teve histórico pessoal de endometriose, de cirurgia ovariana, já é um sinal de alerta de falar, opa, talvez eu entre na menopausa antes do tempo. Então, essas mulheres, elas têm que serem orientadas a ou congelar óvulos ou antecipar os planos de gravidez. E naquelas mulheres que realmente querem postergar, o único tratamento realmente efetivo para preservação da fertilidade é congelamento de óvulos, não tem outro, não tem como parar no tempo. Muita gente fala, se eu emendar uma pílula na outra e não menstruar, será que eu estou poupando meus óvulos? Não, o número de folículos é o mesmo e vai caindo ao longo de cada ciclo menstrual, ovulando ou não, usando o método contraceptivo hormonal ou não, e o congelamento de óvulos é o melhor caminho. Quanto antes congelar, maior vai ser a chance no futuro. E muitas vezes, não é só para mulher solteira que pensa em adiar a gestação, ou porque não encontrou o parceiro ideal, ou porque tem outros objetivos profissionais, que isso são as duas causas mais comuns, mas até para pessoas casadas e que pensam em ter mais de um filho. Então, muitas vezes, as pessoas não pensam no segundo filho, né? E às vezes a primeira gestação vem aos 37 anos, e aí, ok, aos 37 anos, 80% dos casais vão conseguir ter um filho, mas 20% já não conseguem, com 37 anos. E aí, aos 40, o número de pessoas que não conseguem já é 45%, é quase metade da população que não conseguem ter. Isso independe se é o primeiro filho ou muitas vezes o segundo. Então, esse planejamento familiar é importante, porque se o casal não se planeja, o tempo, infelizmente, não volta atrás.